Queridos irmãos e irmãs, vamos entrar na liturgia da festa da Santíssima Trindade. A liturgia da palavra nos apresenta os seguintes textos para reflexão. Como primeira leitura, do livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo de 32 a 34. Depois, versículos 39 e 40. O salmo responsorial é o Salmo 32, como segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de 14 a 17. O Evangelho é o Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo de 16 a 20. A festa da Santíssima Trindade, podemos dizer que é o elo entre o final do tempo da Páscoa e o retomar o tempo comum. A fé da Santíssima Trindade nos leva à reflexão da necessidade de nós procurarmos entrar nesse mistério pela fé. E somente pela fé jamais conseguiremos entender pela razão. E a fé, ela é alimentada pelo amor. E aí temos que entender que a Santíssima Trindade revela a essência de Deus. Qual é a essência de Deus? É o amor. Nós temos muitas realidades na criação que revelam, que mostram as suas essências. Por exemplo, o perfume. Existem milhões de perfumes, cada um tem sua essência. E é claro, nesses milhões tem um que é o mais valioso. As flores, cada flor tem a sua essência. E tem uma flor que é mais cheirosa do que a outra, e tem a flor mais preciosa do mundo, através da sua essência. As pedras preciosas, também em grande quantidade, cada um tem a sua essência de beleza, de riqueza. E quando falamos da essência de Deus, que a sua essência é o amor, diferente do perfume, diferente das flores, diferente das pedras preciosas, a essência de Deus é única. O amor de Deus é único. Não tem como nós compararmos o amor de Deus com qualquer outro amor. E aí nós temos que entender que na Santíssima Trindade, Deus revela a sua essência de maneira muito concreta, através de cada uma das pessoas da Santíssima Trindade. Deus Pai revela a sua essência de maneira muito amorosa. De que maneira? Dando o seu Filho pela humanidade pecadora, por uma humanidade decaída, mas isto é a essência de Deus. No seu amor, indo ao mais profundo, para que nós pudéssemos voltarmos à comunhão com Ele. E qual é este mais profundo? Nos dando o seu Filho amado. Olhemos para nós entendermos que a nossa essência
mesmo sendo a imagem e semelhança de Deus, está muito longe de nos compararmos ao amor do Pai. Por quê? Porque qual ser humano tem coragem de dar o seu filho para se sacrificar por pessoas que prestam e pessoas que não prestam, por santos e por pecadores? Deus Pai fez isso, independente da nossa situação de vida, e assim ele revela a sua essência de amor. A mesma realidade nos apresenta o Filho, no momento que ele aceita vir ao nosso encontro, primeiro para fazer a vontade do Pai, para obedecer os desígnios do Pai, e segundo, o seu desejo profundo de salvar a humanidade. E de que maneira ele salva a humanidade? Dando a sua própria vida. Como é rico essa reflexão desse Deus que na sua essência é amor como filho, se doa totalmente para que nós pudéssemos novamente recobrarmos vida. Por isso que quando o Pai diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, a imagem e semelhança de Deus é a essência de Deus. E a essência de Deus é o amor. Então, nós nascemos para amar. E por isso nós temos que exalar o cheiro de Deus, a essência de Deus. Como eu havia dito, dando alguns exemplos de essências como o perfume, como as flores, como a beleza das pedras preciosas, nenhuma destas essências é mais leve, ou são mais leves, são mais puras do que o amor. Não existe nada no mundo, por mais perfeito que seja, mais belo, mais perfeito, mais puro, mais santo do que o amor. E aí, este amor se revela dando a vida. É outra reflexão que nós precisamos fazer. Quem de nós teríamos coragem de dar a vida por pessoas que muitas vezes não corresponde a esse amor doado, dado, sacrificado? E temos também o Espírito Santo, que na sua essência ele aceita habitar em vasos muitas vezes impuros. Claro que quando ele vem habitar em nós, é na intenção de nos purificarmos, de nos lavarmos. No entanto, muitas vezes, mesmo sabendo que o Espírito Santo, com toda a sua essência, vem habitar em nós, nós continuamos ainda numa vida de pecado, numa vida de sujeira, numa vida totalmente desconforme com a santidade do Espírito Santo. E aí é importante nós também refletirmos. Quem de nós teríamos coragem de habitar numa casa imunda, numa casa suja, numa casa que acaba de ser limpa, de repente o morador, o dono da casa, volta a torná-la suja, impura, e dependente de nossa fraqueza,
de nossos pecados, de nossa sujeira, se 1000 vezes nós expulsarmos o Espírito Santo dos nossos corações com os nossos pecados, quando nós lavarmos nosso coração, ele volta de novo a habitar em nós. E assim, quantas vezes limpamos e sujamos o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida, mas o Espírito Santo, delicadamente, com a sua essência, continua a habitar nos nossos corações. Por isso, a liturgia da palavra nos ensina exatamente esta realidade. Quando na primeira leitura, na relação de Moisés com Deus, diz: qual é o Deus que é tão próximo a nós? Qual é o Deus que caminha tão próximo a o seu povo como nosso Deus? Não existem outros deuses, como eu dizia, diferente das outras essências, que existem milhões. Deus é o único que revela o seu amor. No momento que Adão e Eva pecaram, ele continua correndo atrás de Adão e Eva para lhe dar a salvação. No momento que o seu filho é crucificado por nós, pelos nossos pecados, ele continua correndo atrás de nós para nos dar a salvação. No momento que nós, mesmo recebendo o Espírito Santo, continuamos assassinando crianças com abortos, buscando fora de Deus outros deuses, até no espiritismo, ou até na nossa desunião como cristãos, nessa infinidade de igrejas que temos hoje, Deus continua conosco. Qual Deus que pode se comparar a esse Deus? De fato, ele é único, porque só ele, na sua bondade, no seu amor, continua amando independente da resposta, muitas vezes negativa, que damos ao seu amor. E como diz a segunda leitura também, essa ação do Espírito Santo. É o Espírito que nos dá consciência que nós somos filhos de Deus. E se nós não sentimos que somos filhos de Deus, é porque ainda nós não deixamos que o Espírito Santo agisse em nossas vidas. E ele vai dizer, a carta aos Romanos da segunda leitura, porque ele não nos deu um espírito de escravidão. Exatamente é esta ação do Espírito Santo, nesta realidade de Santíssima Trindade, faz em nossas vidas. Romper nossas cadeias, quebrar nossas prisões, tirar-nos da escravidão e nos dar uma profunda liberdade para que nós possamos, no Espírito Santo, sermos livres e não nos sentirmos escravos na casa do Pai, mas sentirmos-nos filhos amados. Mesmo porque a leitura ainda diz que receberemos a herança. A herança é para os filhos. A herança é para aqueles que se abrem à ação do Espírito Santo, deixa-se ser resgatado da escravidão e se joga nas mãos do Pai como filho amado, como Cristo fez quando se encarnou, para nos mostrar que é preciso termos uma confiança inabalável em Deus. E o Evangelho que revela a figura de Jesus Cristo. A primeira leitura, a figura do Pai. A segunda leitura de Romanos, a ação do Espírito Santo. E no Evangelho, a figura de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, quando ele subiu ao céu na sua ascensão. Ele pediu
que encontraria os discípulos na Galileia. Os discípulos foram obedientes, e onde Deus, na pessoa de Jesus Cristo, queria que eles estivessem, eles estavam esperando Jesus. E quando Jesus se apresenta, eles se ajoelham e adoram Jesus. E aí Jesus envia-os em uma grande missão: ide e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só poderemos dizer que trazemos em nós a essência de Deus, que é o amor, no momento que nós fizermos essas realidades que nos ensina o Evangelho. Obedecer a Deus, adorar a Deus e anunciar o Evangelho, sustentados pela Palavra de Deus, pela Eucaristia e pelos mandamentos. Só assim seremos felizes e, consequentemente, na Santíssima Trindade que celebramos hoje, encontraremos a salvação. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.